temam ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. É só acompanhar o tio e a tia, tá bom? Queridos, ainda em espírito de oração, vamos orar aqui, pastor Edmar. Eu vou deixar ele se apresentar. Só vou falar que ele já é pastor, né? Já é pastor e é missionário da PMT também, tá bom? Agora o campo onde ele vai, o que ele vai fazer, eu vou deixar ele falar, que ele fala melhor do que eu, né? Eu não. Vamos orar então? Pede Deus para falar com vocês, que ele está com um tema fácil para falar, sobre evangelização e apologética. Então, bem facinho. Deus te abençoe, viu? Pai querido, nós te agradecemos pela obra que o Senhor tem feito na vida do teu servo e da sua família. Obrigado, Deus, pelo ministério. Eu já conhecia ele, vi os frutos, vi, Deus, a fama, Deus, para a sua glória, que eu ouvi falar deste homem, que o Senhor possa usá-lo para falar o nosso coração nessa noite. Deus, que o Senhor possa nos ajudar, como igreja, a falar com mais clareza, a falar, Deus, com mais apologética a nossa fé. Nós possamos saber defender, sabermos, ó Deus, dar a razão do porquê nós cremos. Nós não cremos só por crer. Nós temos uma fé que pensa. Nós temos uma fé, Deus, que o Senhor nos deu, que nós podemos glorificar o Senhor, mas também falar para este mundo que eles também podem conhecer ao Senhor. Então, abençoe o teu servo, usa a boca dele, usa, Deus, a vida dele para falar o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Meus irmãos, boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Todos bem? Todos preparados para a gente conversar um pouco? Porque aqui não vai ser um sermão, vai ser um tempo de aprendizado sobre a evangelização e a apologética. Eu queria saber lá atrás, meus irmãos que estão na tecnologia, se nós temos aí as diapositivas da nossa apresentação aí. Eu vou estar acompanhando por aqui e vou planejando aqui como nós vamos avançar. Eu vou dizer por que isso, porque eu tinha preparado algo e nós vamos ter que dar uma enxugadinha, porque conversando com o reverendo Pedro aí, nós vamos agregar algo à nossa conferência hoje. Então, eu quero desafiar você a não perder a segunda parte. Nós vamos tomar um cafezinho depois, um negócio assim. Vamos tomar um cafezinho, depois vamos ter uma segunda parte aí, que inclusive não vai aparecer lá no vídeo, né, nos meus virtuais, porque nós precisamos tomar cuidado com aquilo que vai ser dito aqui e que vai sair nos meus virtuais. Então, se tem alguém em casa assistindo e quer ver a segunda parte, no momento do intervalo vão ter 20 minutos, né, para correr para cá, para poder ouvir o que vai ser falado na segunda parte da nossa conferência, tá bom? Eu quero agradecer ao reverendo Pedro aí, a Lohane, esse casal é uma bênção, gente, isso é maravilhoso demais, conhecê-los, tê-los em nossas vidas, somos abençoados pelo Senhor e temos aprendido com eles, né, nesse processo. Tem um desafio muito grande para eles de uma nação desafiadora quanto à proclamação do Evangelho. Nós já temos orado por eles, nós temos clamado ao Senhor para que Deus os use naquele país. Então vamos lá, agradecer também aos demais pastores, reverendo Milton e reverendo Felipe, né? O reverendo Felipe está ali. Cheguei ali, me topei com ele, eu conheço esse cidadão, né? E descobri que nós tivemos no meu último ano de seminário juntos, né? O irmão estava entrando, eu estava saindo. Glórias a Deus, muito bom. Irmãos, só porque os irmãos nos conheçam, então meu nome é Egimar, aí uma fotinha nossa aí de um ano atrás, viu, gente? Um ano atrás. Em um ano passa muita coisa. Em um ano. Então, estou aí, Egimar, minha esposa Kívia, somos casados já há 22 anos. Este ano completamos 23. O nosso primogênito, Juan, que não veio para estar conosco, porque o Juan, hoje nós estávamos participando de uma evangelização lá em Bonfim, com a Igreja Presbiteriana do Nazaré, onde estamos congregando desde o último mês e meio.
né? E ele decidiu ficar lá para continuar com os irmãos na atividade que termina agora à noite. Então, viemos só eu, Kívia e o Arthurzinho. O Juan é brasileiro, mas o Arthur é internacional. Ele nasceu lá em Santiago, no Chile. É chileninho e tem orgulho, irmãos. Esse negócio de ser chileno parece que vem no DNA, ainda que ele tenha saído de 2 brasileiros, né? Lê, viva Chile! E é assim, você fala, não, você é brasileiro, cabra. Ele fala, não, eu sou chileno. Mas, benção, o Arthur está com 8 anos, nasceu lá na cidade de Santiago, no Chile. Tá? Nós temos trabalhado na obra do Senhor já há 16 anos, os 6 primeiros anos, nós tivemos ali no meu presbitério, onde eu fui enviado ao seminário, pastoreando a Igreja Presbiteriana de Rosário Oeste, que foi um trabalho de revitalização, a segunda igreja organizada no estado do Mato Grosso. Os irmãos imaginam quantos anos deve ter essa igreja, né? E nós estivemos ali e Deus nos abençoou de poder trabalhar com aquela comunidade. Esta igreja foi revitalizada, nós temos toda uma apresentação para mostrar todo o trabalho que foi feito lá, mas não é para o momento. De lá nós somos desafiados a ir ao Chile, à cidade de Santiago, para poder assumir um grupo de pessoas e junto com esse grupo aí desenvolver um trabalho para levantar uma igreja. Ali nós tivemos 10 anos, Deus também pela sua graça nos usou, deixamos ali uma igreja organizada, constituída, uma propriedade adquirida, um templo construído, e para a glória do Senhor, uma igreja pujante, envolvida com missões, discipuladora. Deus nos concedeu a graça de desenvolver uma filosofia ministerial na base do discipulado. Conversamos bastante lá no CTM sobre isso, né? Então, a igreja é uma igreja formada tendo como coluna vertebral o discipulado. Regressamos ao Brasil no ano passado, agora com um novo desafio, né? Nós nos integramos à PMT, e vamos à Nova Zelândia para poder plantar uma nova igreja naquela nação. A ida à Nova Zelândia veio de um pedido de ajuda feita por uma pequena denominação de fé reformada naquele país, que é a Grace Presbyterian Church, que um dos pastores nos visitou lá no Chile, contou a realidade da Nova Zelândia, nos desafiou e agora estamos indo para lá. Boa notícia, irmãos, é que nossos vistos foram aplicados agora, na segunda-feira passada. Ou seja, a resposta vem agora no início de julho e nós deveríamos estar indo aí lá no início de agosto para estar ali para um período de imersão cultural na cidade de Auckland. Tá? Nós vamos estar ali naquela cidade e vamos plantar em uma área geográfica que hoje alcança mais ou menos 150 mil pessoas, onde não tem nenhuma igreja, zero igreja. Gostaria de ter mais tempo para poder expor as realidades da Nova Zelândia, mas vai ficar, quem sabe, para uma próxima oportunidade, porque o objetivo aqui é falar sobre evangelização e apologética. Meus queridos irmãos, eu gostaria de orar com os irmãos nesse instante, e pedir a Deus, que Deus nos ilumine. Um grande desafio que eu tenho quando estou aqui à frente é o tempo. O tempo sempre é meu pior inimigo. Que falou ali para o Pedro, né? Falou assim, você fala com ele 10 minutos para ele falar 30, porque se você falar 40, ele vai falar 1 hora. Mas tá bom, vamos lá. Espero que não seja enfadonho. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua presença. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Queremos agradecer porque o Senhor nos permite falar com o Senhor, mas ainda o Senhor também nos permite compartilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo da nossa caminhada com o Senhor, e eu louvo ao Senhor por isso. Deus, usa a minha vida para que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar cada um dos que aqui estão. Pai amado, peço ao Senhor que o Senhor, em Tua graça, compense todas as nossas limitações, para que tudo que seja ensinado da forma mais clara possível. Nós oramos ao Senhor, descansados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, nós vamos falar, portanto, sobre evangelização e apologética. Vai lá, pode passar para a próxima lá. Nós vamos ter que manejar mais ou menos dessa forma, né? É grilo, né? Pedro, falaram que eu podia falar grilo, tá?
Depois, pastor, reverendo Felipe aí, ó, falar que pode falar grilo, então tá certinho, vamos lá. Irmãos, eu gostaria de iniciar esta conferência deixando para os irmãos uma lição. Nós somos cristãos. Como cristãos, nós somos discípulos de Jesus, cada um de nós. Creio que se eu perguntar aqui quantos são verdadeiros discípulos de Cristo, aqueles que estão em Cristo Jesus vão levantar a mão e vão dizer assim: eu sou discípulo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sou discípulo de Jesus. E eu penso que nós devemos, como discípulo de Jesus, olhar para 3 pilares do cristianismo, do nosso cristianismo pessoal. 3 pilares. Se você não aprender nada do que eu falar depois, guarde pelo menos isso, né? Se você guardar isso, para mim já aprenderam bastante. Primeiro pilar é: viva para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Segundo pilar: servir para a edificação da igreja. Servir para a edificação da igreja. E terceiro pilar: trabalhar para a proclamação do Evangelho, para a expansão do reino de Cristo entre as nações. Trabalhar para que o Evangelho alcance e arrebate o coração daqueles a quem Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Se nós não estamos engajados neste terceiro pilar, assim como estamos no primeiro e no segundo, meus amados irmãos, nós estamos em desobediência para com nosso Senhor Jesus. Porque Ele nos fez discípulos, para que nós possamos também fazer discípulos de todas as nações. Nós fomos eleitos no Senhor para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Se eu atropelar um pouquinho nos textos aqui, me desculpe, não é porque eu tenho algumas versões em espanhol. Nos 10 anos de Chile, se acaba assimilando algumas coisas para o lado de lá. Então, guarde esses 3 pilares, tá? Viver para a glória de Deus, servir para a edificação da igreja, trabalhar para a proclamação do Evangelho, para o avanço do Evangelho entre os povos. Meus amados irmãos, pensando sobre a nossa temática, eu recordo sempre uma palavra de Paul Washer falando sobre o nosso desafio evangelístico, que marcou a minha visão evangelística e como desenvolvo o trabalho missionário. Paul Washer, ele falou certa vez que nós não devemos forçar as pessoas para que elas sejam convencidas do cristianismo. Pelo contrário, nós devemos compartilhar a nossa fé, compartilhar aquilo no que nós cremos. Mas sempre tendo em vista 2 coisas, meus amados irmãos. Primeiro, é a firmeza das nossas convicções. Devemos ter firmes as nossas convicções. Porém, isso não pode estar dissociado dos fundamentos. Devemos ter claros os fundamentos das nossas convicções. Devemos entender que as nossas convicções definem quem nós somos, mas as nossas convicções, elas devem estar amparadas pela verdade, devem estar sobre o fundamento das Escrituras, deve ser algo sobre o qual nós devemos saber arrazoar. Então nós devemos levar essas 2 coisas. E quando isso se faz presente nas nossas vidas, irmãos, a apologética, ela acontece de forma natural. Deixe-me contar um exemplo para que os irmãos possam entender que a apologética ela é muito mais abrangente do que o que nós imaginamos. E um testemunho pessoal. Eu em 2096, em 96, eu entrei para trabalhar na Uzi Minas. Creio que aqui os irmãos conhecem essa empresa, lá na cidade de Ipatinga, né? Entrei para trabalhar na Uzi Minas. Logo da minha entrada, ocorreu uma situação em que havia um momento no início da jornada de trabalho em que nós tomávamos um café compartilhado entre os trabalhadores ali daquele setor. Logo então nós orávamos e saíamos para poder cada um exercer a sua função. Trabalhava nos Minas em uma área perigosa.
muito perigosa, que era a cearia, né? Era a área que transformava o ferro gusa em aço. Então ali haviam explosões em todo o tempo, era uma área de alto risco. Então era importante esse momento aí de poder orar antes das tarefas serem distribuídas. E aconteceu um episódio em que eu era novo na empresa, havia um outro que era alguns meses mais velho do que eu na empresa, que tendo chegado ali com o meu pãozinho, coloquei lá na mesa, fui no banheiro, quando voltei, ele tinha distribuído esse pão com a turma. Quando eu volto para junto da equipe para tomar o meu café, eles haviam comido aquele pão. E eu perguntei, onde está o pão? Todos haviam comido e disseram, não, foi a pessoa X que nos disse que era dele e, portanto, nos ofereceu e nós comemos. O argumento que ele usou naquele momento foi que eu era novato e eu tinha que aceitar tudo aquilo que eles faziam comigo. Ok, nenhum problema, me irritei, levantei a voz para ele, falei algumas coisas que não deveria falar e ficou aquele clima desagradável. Conclusão, o cristão que estava ali naquele lugar gerou uma situação desagradável, nós terminamos nem sequer orando naquele dia e saímos para trabalhar. E o líder de grupo da equipe, muito sabiamente, nos colocou para trabalhar juntos naquele dia. Imaginam a situação. Segundo dia, ele fez a mesma coisa. Terceiro dia, a mesma coisa. Mas, para aquele que é um servo de Deus, que é pecador e pode pecar, eu fiquei com aquela angústia no coração e aquilo, Deus estava pesando a mão sobre mim. No terceiro dia, no final da nossa jornada de trabalho, eu me aproximei dele, com o coração levando como que uma tonelada, e disse a ele, querido, eu quero te pedir perdão. E ele se assustou. Por que pedir perdão? E eu disse, porque eu levantei a voz contigo, usei palavras que não deveria usar, e Deus me cobrou. Eu amo meu Deus. Eu vivo para Ele. E eu pequei contra Ele, pequei contra você. E ele, assim, estupefato do que tinha acontecido, de repente se voltou para mim e falou assim, não, eu é que tenho que te pedir perdão, fui eu que falei com você. Nós nos perdoamos e tudo bem. Passou esse episódio, caiu no esquecimento. 2006, no meu primeiro ano de ministério, aproximadamente 10 anos depois, eu lá no estado do Mato Grosso, pastoreando a igreja presbiteriana de Rosa Oeste, estava no gabinete e o telefone chama. 10 anos depois, tinha saído da Uzi Minas, tinha ido para o Mato Grosso trabalhar, depois tinha ido para o seminário, agora estou no ministério e eu recebo uma chamada e eu reconheço a voz, mas não consigo associar que pessoa é. E essa pessoa me diz assim, a paz do Senhor, meu amado irmão. Você está lembrado de mim? E eu disse, a voz não me é estranha, mas eu não estou conseguindo associar. Então ele disse, eu liguei para você porque eu quero dizer para você que eu estou no Senhor. Preste atenção nisso, irmãos. Esse jovem era um homem pervertido. Um homem que vivia nos prostíbulos da cidade. Um homem que tinha namoradas em diversas cidades no entorno de Ipatinga. Um jovem que tinha uma vida promíscua. E agora ele diz, eu sou fulano de tal. Eu estou no Senhor Jesus. E eu quero dizer para você uma coisa. Eu corri atrás de todo lado para encontrar o seu telefone para dizer que eu estou no Senhor. E uma coisa marcou todo este processo de minha volta para Deus. Aquilo que aconteceu lá atrás. Quando naquele dia você me pediu perdão dizendo, eu amo meu Deus. Eu pequei contra Ele e pequei contra você. Quando eu fiz isso, eu não pensei que eu estava evangelizando. Não pensei que estava desenvolvendo uma rota apologética. Eu simplesmente estava buscando restauração no pecado que eu havia cometido diante de Deus e também diante dele, dos demais. Mas algo aconteceu naquele dia que marcou a vida dele. Fez com que 10 anos depois, agora no Senhor, ele me ligue e diga para mim, aquilo marcou a minha vida. E uma das razões pelas quais hoje eu estou no Senhor foi aquilo que você fez lá atrás, que ficou martelando ao longo desses anos na minha mente e no meu coração. Perceberam, irmãos? Que a nossa vida em si
é um recurso apologético. Mas vamos lá, vamos entender um pouco isso. A minha intenção hoje não é trazer algo dentro de uma perspectiva puramente filosófica. Essa não é a ideia. Quando nós pensamos em apologética, geralmente nós pensamos em apologética numa perspectiva que se define dentro do campo acadêmico, do campo filosófico. Porém, eu quero mostrar aos irmãos que a apologética no processo de evangelização é responsabilidade de cada um de nós. Amém? Então, nós vamos responder a 3 perguntas nesta primeira parte, tá? O que são essas 2 coisas? Segundo, como elas se relacionam? E terceiro, qual a importância de entendê-las? Então, vamos lá, bem rapidamente, vamos ler este texto, pode passar. Esse texto é um texto clássico que nós usamos geralmente para tratar sobre a temática apologética. Vamos ler juntos? Quero convidar você a participar comigo nessa leitura. Vamos lá? Está aí na projeção? Vamos juntos. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Por que geralmente usamos este texto? Porque ele é o clássico para nós tratarmos sobre a apologética. E eu preciso usá-lo para relacioná-lo com a evangelização. Ok? Pode voltar lá um pouquinho. Pode voltar. Vamos lá? Grilo? Tá joia, beleza. Vamos lá, de forma específica, meus amados irmãos, os irmãos estão ajustando lá. Esse texto é usado para que nós possamos tratar sobre a apologética por causa desse pedacinho do texto que fala para responder. Quando você olha lá, está lá, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder. Aqui aparece no original grego o pros apologinai, tá? Apologian, na verdade, é a expressão grega que aparece aí nessa passagem. Então, por isso nós usamos este texto para poder falar sobre apologética. Agora, irmãos queridos, é interessante que este texto não é um texto dirigido aos pastores das igrejas da diáspora. Não é um texto usado para poder ensinar a teólogos da época, mestres da época. Esse é um texto para poder ensinar as igrejas, ensinar gente comum como cada um de nós. Pessoas que não têm uma formação acadêmica, pessoas que não têm uma formação teológica profunda, que devem estar preparados para dar razão da fé que faz parte da sua vida. Então nós temos aqui um texto dirigido a cada um daqueles que estão em Cristo, membros dessas comunidades espalhadas dentro, ou advindas desta dispersão que aconteceu em Jerusalém. Portanto, temos aqui um texto, pode voltar, vamos lá, não sei se vai conseguir voltar aí. Vamos observar, pode voltar, aí está avançando, eu preciso que volte. Mais um toque. Para frente? Então alguma coisa aconteceu aí. A ordem mudou, pode ser. Tá, mas vamos lá. Porque a diapositiva é outra, né? Aqui segue. É o mesmo texto, mas agora trabalhado. Pode ser que na hora de ter colocado aí, ela deu essa mudança, né? Por causa do sistema. Mas vamos lá, quando você olha para esse texto, mantenha o texto aberto, eu vou destacar alguns pontos neste texto. Nós temos algumas coisas presentes neste texto. A primeira parte, quando o apóstolo Pedro está se dirigindo às igrejas da dispersão, que estão vivendo situações adversas no ambiente onde estão, ensinando sobre a conduta que eles devem desenvolver como cristãos, e ele chega nesse ponto em específico, ele fala que nós devemos santificar a Cristo Jesus. E ele usa aqui 2 construções. Primeiro, como Senhor, e segundo, em nosso coração. O que Pedro está falando aqui é sobre preparação.
Nós devemos estar sempre preparados, devemos estar sempre em um processo de preparação. Que preparação é essa? De levar no nosso coração a firme convicção de que Jesus é Senhor de nossas vidas. E como Senhor de nossas vidas, o Senhor Jesus é quem nos capacita a viver na realidade que Ele governa. De forma que possamos nós refletir a Cristo Jesus em tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, esta é a proposta do apóstolo Pedro. Primeiro, devemos estar em uma constante rota de preparação. A segunda coisa que nós vemos neste texto é a intenção. Quando nós falamos sobre missões, uma das coisas que eu tenho ensinado, onde tenho falado sobre o nosso projeto, é que a missão não acontece sem intencionalidade. A missão ela é sempre intencional. E aqui o apóstolo, ao escrever a essas igrejas, dizendo que eles devem santificar a Cristo nos corações deles, ele está levando-os a entender qual a intenção disso. Quando ele fala assim, estando sempre preparados. Ou seja, existe uma intenção aqui na passagem para que nós estejamos continuamente santificando a Cristo em nossos corações. E qual é a intenção? Da razão, da esperança que nós levamos em nós. Esta é a intenção. Poder falar sobre esta esperança que nós levamos em nosso coração, a esperança que nós testificamos com a nossa vida, poder explicar àqueles que nos perguntam o porquê de vivermos como nós vivemos. Lembra-se que Jesus falou que nós devemos ser sal e luz, não é verdade? Nossa presença no ambiente onde nós estamos deve ser uma presença que tempera, uma presença que ilumina, uma presença que preserva, uma presença que contém. Isso deve gerar interrogações, questionamentos, deve fazer com que nós sejamos atraentes onde nós estamos pelo estilo de vida que nós levamos. E aí nos perguntarão, o que é que você tem aí? E nós devemos estar preparados para responder a isto. Por isso Paul Washer fala, que nós devemos ter firmes as nossas convicções e claros os nossos fundamentos, para que nós possamos então dizer o que nós levamos no coração e aquilo que define as nossas vidas. Mas tem um terceiro aspecto aqui, que é a ação. Quando ele fala sobre o exercício apologético, a ação apologética, ela sempre está carregada de algo que está focado no Senhor em relação aos homens. Quando pensamos em apologética, geralmente nós olhamos para a apologética às vezes com preconceitos, porque nós temos visto uma apologética desenvolvida sem uma intencionalidade focada no Senhor em relação à vida dos demais, que é aquela apologética agressiva. E hoje, mais que nunca, nós temos aberto aí os meios virtuais e nos topamos aí com algumas tensões, onde cristãos não estão lutando somente com os não cristãos, mas também com cristãos. E isso é assustador. Aqueles que deveriam refletir a luz de Cristo são elementos de tropeço antes de ser aqueles que abrem as portas para que as pessoas possam chegar a Jesus Cristo. É triste. Você abre aí o Facebook, abre o Instagram, abre o Twitter e você vê, às vezes, o fogo amigo, o irmão em Cristo que está ali trazendo algo para poder abençoar e, de repente, entra em uma tensão, uma luta em relação às formulações e convicções, não é verdade? Mas é interessante aqui na palavra de Pedro que esta ação apologética deve ser feita com mansidão e temor, com boa consciência. E quando nós falamos sobre a primeira parte, devemos olhar para como Jesus lidava com as situações onde ele estava, como aquele que abria os passos para que o evangelho pudesse chegar ao coração do homem. Portanto, a ação deve ser feita para o Senhor, aos homens. E a única maneira que nos permite desenvolver uma apologética saudável no processo de evangelização é seguindo o modelo de Cristo Jesus. É nos preparando em Cristo, que envolve conhecer a Cristo e reconhecê-lo em nossos corações.
Mas a última coisa na passagem que eu gostaria de destacar é o resultado. Porque se nós nos preparamos com uma intenção de desenvolver uma ação, é com a expectativa de que exista resultados. E quais são os resultados? A última parte do texto vai nos dar aí. Nos diz o texto, de modo que. Aí está, na nossa preparação, desenvolvendo intencionalmente uma ação, o que nós almejamos, que é o resultado. Naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Irmãos queridos, aqui temos um ponto extraordinário. Quando olhamos para a ideia de envergonhar aqui, não é de humilhar aquele que está se levantando contra nós, ou que está questionando a nós a vida que nós vivemos em Cristo Jesus. Nós devemos nos lembrar da passagem lá de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 ao 13, para que nós entendamos que o objetivo ele é mais do que expor aqueles que nos pedem razão da esperança que levamos no nosso coração, incluindo aqueles que de forma maléfica se levantam contra nós. Tá? Lá em 1 de Pedro 2, 11 ao 13. Vamos ler juntos lá esse texto. O que nos diz o texto? Vamos juntos? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, ou seja, adotem um estilo de vida segundo o modelo de Cristo, tá? Que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, o que diz aí o resto? Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então vamos lá, irmãos, vamos destacar 3 pontos aqui nesta passagem. Em outras palavras, o que eu vejo nesse texto é o apóstolo Pedro, então, ensinando a igreja: viva em Cristo, tendo a Cristo em vossos corações. Viva com Cristo, caminhando em sua companhia para poder refletir quem Ele é. Viva para Cristo, debaixo do seu senhorio, fazendo aquilo que Ele espera de nós. Em Cristo, com Cristo e para Cristo. Em nossos corações, em sua companhia e debaixo do seu senhorio. Agora sim, nós vamos chegar lá. Agora era a diapositiva, a próxima. Vamos ver o que Ennio Miller nos fala aí sobre esse texto em questão. Era aquela onde aparecia o quadrinho azul, né? Ele diz assim sobre este texto: a apologia não tem primariamente em vista o sentido mais técnico que posteriormente adquiriu, em termos de uma apologética filosófica e especulativa. Trata-se tão somente de uma palavra de esclarecimento a todo aquele que vos pedir uma palavra sobre a fé e o porquê de determinadas atitudes e ponto de vista dos cristãos. Aqui é interessante a análise dele. Porque, meus amados irmãos, uma das coisas que às vezes traz dificuldade para o nosso trabalho evangelístico é não saber argumentar sobre a fé que nós levamos em nossos corações. Deixa eu dar um exemplo aqui. Evangelizamos uma jovem na cidade de Rosário Oeste uma vez, e essa jovem nunca veio para a igreja, e um dia me topo com ela no supermercado, e ela se aproxima de mim e fala: pastor, agora eu estou em Cristo Jesus, estou indo na igreja X, e eu, bênção, glória a Deus, eu fico feliz por você. Mas aí, naquela curiosidade, como alguém que quer ver aquele novo cristão como instrumento de Deus para levar outras pessoas a Cristo, eu perguntei: deixa eu fazer uma pergunta para você, quem é Cristo para você agora? E a resposta dela foi: Cristo é tudo para mim. E eu: muito bom, legal, mas deixa eu fazer essa pergunta de novo: quem é Cristo para você? Jesus é tudo para mim. Perceberam como isso é muito etéreo? Perceberam como isso é muito vazio? Perceberam como isso é algo subjetivo? Cristo é tudo para mim. Tá bom, aí eu virei para ela e falei assim: joia querida, deixa eu só fazer uma segunda pergunta para você. E eu perguntei a ela assim: por que você necessita Cristo Jesus?
E a resposta dela foi, ela parou, pensou, por que esse pastor está me perguntando isso, né? E eu perguntei para ela, por que você precisa de Cristo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, você só pensa aí na tua cabeça, não dá para você responder não. Por que você precisa de Cristo Jesus? Você saberia responder esta pergunta? Você saberia como comunicar isto a outra pessoa? E eu perguntei, por que você precisa de Cristo? Sabe qual foi a resposta dela? Porque Cristo é tudo de bom. Porque Cristo é maravilhoso. Mas por que Ele é maravilhoso? Você já pensou essa pessoa evangelizando a outra? Eu estou em Cristo, por quê? Porque Cristo é maravilhoso, amém. Mas por que Ele é maravilhoso? Porque Ele é tão bom assim, existe uma razão. E você precisa responder a isto. Quando você vai a uma pessoa para apresentar a Cristo Jesus. Por que Cristo é tão bom? E não tenha dúvida que aqueles a quem você prega o evangelho, eles querem saber por que eles têm que deixar aquela vida que eles estão levando, por que eles têm que deixar tudo aquilo que eles creem, para poder crer nesse Cristo que você está apresentando. Você precisa da razão, da esperança que há no seu coração. Estejam preparados para isso. Depois eu não vou responder a pergunta aqui não, depois vocês perguntam para os pastores aí, né? Por que Cristo é tão bom? Por que vocês precisam de Cristo Jesus? Eu espero que todos aqui tenham a resposta na ponta da língua. Mas vamos lá, meus amados irmãos, é o que N. Miller nos diz. Ele diz que quando falamos sobre apologética, nós não estamos pensando aqui nesse texto sobre apologética no campo acadêmico, filosófico, especulativo. Estamos falando de falar sobre a nossa fé, compartilhar com os fundamentos que fizeram com que fôssemos convencidos de que o evangelho é bom. E de que eu preciso do evangelho, de que eu preciso de Cristo Jesus. Vamos avançando um pouco mais? Vamos olhar então para as duas coisas. Agora vamos lá de novo. Naquela que aparece assim, o que são essas duas coisas lá? Vamos responder esta pergunta, né? Evangelização e apologética. Vamos tentar definir essas duas coisas, tá? Não sei se vai conseguir chegar depois. Isso, vamos lá. Vamos ver uma definição aí de James Hinell Packer, quando ele fala sobre evangelização. Irmãos, vale a pena ler os escritos de Packer no que tange a evangelização, porque ali ele nos traz princípios extraordinários. Tá? Vamos lá. A evangelização, ele diz, é apresentar Jesus Cristo aos pecadores, de modo que eles possam vir a colocar sua confiança em Deus, através dele recebê-lo como seu Salvador e servi-lo como seu Rei na comunhão de sua igreja. Essa é uma definição de evangelização que James Packer nos dá aqui nesse momento, né? Evangelização é apresentar Cristo aos pecadores de modo que eles possam vir a colocar sua confiança em Deus, através dele recebê-lo como seu Salvador, servi-lo como seu Rei na comunhão de sua igreja. Evangelização é apresentar a Cristo. Basicamente é dizer por que o necessitamos. Amém? Você é evangelista? Você tem anunciado a mensagem de Cristo? Nós vamos ver algumas coisas interessantes na frente aqui. Mas vamos ver uma definição de apologética. E aqui eu trago duas definições, de Benjamin Warfield e Alistair McGrath. Olha a primeira definição. Ele diz que é de Benjamin Warfield. Ele diz, apologética é a defesa do cristianismo em sua inteireza e essência, apresentando a fé cristã com fundamentos sólidos e racionais. Essa é a definição que Benjamin Warfield nos dá. Tá? É apresentar o cristianismo em sua inteireza e essência, apresentando a fé cristã com fundamentos sólidos e racionais. Ok? Arrazoar sobre o evangelho. Alistair McGrath, ele nos coloca aí. A apologética consiste em defender a nossa fé diante daqueles que exigem de nós uma razão para isso. Consiste em persuadir as pessoas de que o cristianismo faz sentido. Persuadir as pessoas de que o cristianismo faz sentido. É algo que merece atenção. É algo que nós necessitamos. Então, duas coisas, apologética e evangelização. A grande pergunta, passa para ver se
vai na que eu quero. Isso. A grande pergunta aqui é, essas coisas estão em conflito? Será que essas coisas se contradizem, a evangelização e a apologética? Quando nós entendemos as definições do que é evangelização e do que é apologética, como essas coisas elas se relacionam? Vamos ver então aí uma coisa interessante sobre isso. Eu coloco aqui que evangelização e apologética é um casamento necessário, porque as duas coisas caminham de mãos dadas. Quando você desenvolve o trabalho de evangelização, você é uma apologeta no exercício da evangelização. Agora, como as duas coisas se casam, como uma ajuda a outra nesse processo de transmissão das boas novas de salvação? Vem aí a pergunta, como elas se relacionam? Aí Alice McGrath nos dá uma definição assim de forma ilustrativa muito interessante. Olha só para você ver, presta atenção, eu quero desafiar você a ler comigo. Vamos ler juntos lá? O que está dizendo? A evangelização pode ser definida como oferecer pão a alguém. Evangelização é oferecer pão a alguém. Mas o que é apologética? Vamos lá? É como persuadir esse alguém de que o pão está ao seu alcance e que é bom para comer. O que você vai fazer? Vai abrir caminhos que levem esta pessoa a entender que ele precisa daquele pão. E aí é onde vem a argumentação. É a Priscila e o Luiz lá, né? A Priscila chega assim lá diante do Luiz e fala assim, eu fiz um pão, Luiz, toma. Aí o Luiz fala, por que eu devo comer este pão? E a Priscila fala assim, porque eu fiz com amor. Porque eu fiz com muito carinho. Aí o Luiz, duvida, né? Porque esse pão tem isso, tem isso e tem isso. Porque olha a beleza deste pão. Olha o sabor deste pão. Olha a textura deste pão. Olha as cores deste pão. Este pão é maravilhoso, eu já provei. Vale a pena comê-lo. E aí o Luiz começa a se encantar. É interessante, na Escritura Sagrada, nós encontramos um mestre em apologética. E que conseguiu alcançar o seu objetivo. Quem foi? Quem foi, irmãos? Primeiro apologeta das Escrituras Sagradas. Quem? Satanás. Ele chega para Adão, ou para Eva, né? E fala, olha esta árvore, coma dela. Porque se vocês comerem desta árvore, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ser como Deus. E eles se convenceram de que aquilo era bom. E o que fizeram? Comeram. Não foi por ser bom. Foi por causa do trabalho feito por Satanás para abrir caminho a fim de que isso que estava sendo oferecido se tornasse agradável a eles. Lembra-se lá de como agora Eva vê aquilo ali? Agradável aos olhos, não é? Ela começa a se encantar com aquilo que antes era só uma árvore que tinha sobre ela uma proibição. Agora não, agora já é algo encantador. Eu preciso comer deste fruto. Perceberam a união entre a apologética e a evangelização? Conseguiram entender que, no fim de contas, todos nós desenvolvemos a apologética quando nós arrazoamos sobre a fé que levamos, a fim de que aqueles que escutam possam dizer, eu também quero isso. Eu também preciso daquilo que você tem, porque é maravilhoso. Apologética e evangelização. Você que tem evangelizado, quais são as estratégias que você tem usado? Como você tem se preparado? Quais são os recursos que você tem se utilizado para que as pessoas conheçam a Cristo Jesus? Vamos lá? Vamos abordar um pouco mais isso. Eu quero levantar algumas premissas aqui para a nossa reflexão. Pode passar. Agora está dando certo, hein? Valeu, bênção demais. Só 5 minutos? Eu te falei, você tinha que ter falado. Aqui me falou, né? 10 minutos, mas vamos lá. Vou tentar ser mais rápido aqui. Algumas premissas para a nossa reflexão. Primeiro, todos devemos evangelizar. Quem é discípulo de Jesus, levante a sua mão aqui. Amém. Deixa eu te perguntar então, você tem evangelizado? Qual foi a última vez que você falou da beleza de Cristo para alguém? Do maravilhoso que Cristo é para alguém? Qual foi a vez que você encantou alguém com Cristo Jesus? Através desta ação intencional. Para ver o resultado. Esta pessoa
comendo este pão. Porque se você não está fazendo, é tempo de arrependimento. Mas vamos lá, todos devemos evangelizar. O que nós vemos nessa passagem é que todos somos apologetas. Evangelizamos segundo as nossas convicções. Aqui é uma igreja presbiteriana, uma igreja de fé reformada, nossa teologia é reformada. E amados irmãos, no mundo de hoje, eu vou falar algo aí lá na próxima abertura da outra palavra, principalmente nos dias de hoje, o mundo precisa a fé reformada. O mundo precisa das convicções que nós levamos em nossos corações. E nós precisamos nos preparar para poder dizer ao mundo aquilo que nos foi dado em Cristo Jesus. Principalmente nos dias de hoje. Irmãos, nós estamos passando por um período tremendamente desafiador. E nós, como igreja, somos aqueles que são chamados a mostrar ao mundo o melhor. E eu creio que não existe outra perspectiva teológica melhor que a que nós levamos em nossas convicções. Porque elas respondem com solidez, com consistência aos grandes dilemas de nosso tempo. Vamos lá, vamos continuar. Existem pelo menos 2 tipos de evangelização. Primeiro, uma evangelização centrada no homem. Uma evangelização centrada no homem. Mas existe uma outra evangelização, que é aquela evangelização centrada em quem? Em Deus. E quando olhamos para a Escritura Sagrada, os irmãos se lembram lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem que pregar a nação de Israel, o que Deus faz com Isaías antes de mandar ele fazer o que ele tem de fazer? O que ele faz? Ele mostra a sua santidade. Isaías tem uma visão extraordinária. Isaías precisa passar por uma nova perspectiva de sua compreensão do ser de Deus, porque ele não pode entregar aquilo que ele não tem. E o que eles precisam é esta nova perspectiva. Por isso, a primeira coisa que acontece antes de Isaías sair a proclamar é uma visão onde Deus revela a sua santidade. Lá sentado no trono, os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo. As bases do limiar tremem, aquele lugar se enche de fumaça. E Isaías está num momento de êxtase. E de repente, quando esses elementos definem essa santidade, Isaías entra numa condição de terror. Do êxtase ao terror. Qual foi o terror? Ele é alguém de uma santidade incomparável, inigualável, inalcançável, e os meus olhos o viram. Eu estou perdido. Agora eu vou ser trucidado. Agora eu serei morto, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio de um povo de impuros lábios. E aí outro lado da grandeza de Deus é revelado. Ele que esperava a morte, a destruição, tomado por aquele ambiente de terror, agora recebe um dos serafins tomando como uma como é que é aqui em português? Tenaça em espanhol. Uma o quê? Tenaz, né? Que toma uma brasa do altar, não é verdade? E leva e toca e diz: você está purificado. Realmente ele é o que ele disse ser. Realmente ele estava sujeito ao juízo que ele esperava. Porém a graça de Deus superabundou sobre o seu pecado e o purificou. É Deus agora dando a Isaías esta experiência para poder levar ao povo. Proclame, anuncie: eu sou o Santo de Israel. Vocês são pecadores, arrependam-se. Perceberam? Deus dá a Isaías para que Isaías agora leve ao povo, arrazoe ao povo. Tudo centrado em quem? Em Deus, porque Ele é o ponto de referência. Mas vamos lá. Por que é importante, irmãos, nós estarmos preparados? Por que é importante da razão das convicções que nós levamos em nossos corações? Eu vou saltar uma diapositiva, pode passar. Porque eu quero citar uma menção de John Armstrong,
onde ele fala assim: por mais de uma geração, o evangelismo no Ocidente tem sido feito dentro de um vácuo doutrinário. Muito do que tem sido exportado para outros campos da missão cristã reflete a mesma superficialidade e confusão doutrinária. Chegou o momento de refletir seriamente sobre muito do que está sendo feito hoje em nome do evangelismo. Se o que estamos fazendo é um evangelismo verdadeiro, bem estruturado, ou é somente atividade constante, ou ainda pior do que isso, uma atividade prejudicial. Então precisamos questioná-lo com base no princípio da sola escritura. Observa a constatação dele. A nossa má evangelização dentro do contexto histórico que nós estamos vivendo tem deixado um ranço ruim e que inclusive tem gerado descredibilidade daqueles que deveriam ser agentes do reino. Vamos lá. Aí colocamos o princípio regulador. Pode pôr aí a próxima. Todo o trabalho evangelístico, ele deve ter em vista duas premissas. Quais são? Primeiro, amor a Deus e desejo de vê-lo glorificado. Essa deve ser a primeira premissa. O alvo sempre é quem? É interessante quando nós pensamos, ainda estou dentro dos 5 minutos, tem 2, então vamos lá. Quando nós pensamos em evangelização, meus amados irmãos, qual é o objetivo da evangelização? Aí você vai dizer assim: a salvação do perdido, amém? Será que é isso? O objetivo final da evangelização é a salvação do pecador? Qual é então? A glória de Deus, ver a Deus adorado, ver a Deus exaltado. O coração que adora, o coração que ama o Deus adorado, ele se inquieta quando ele vê a Deus não sendo glorificado ali do outro lado da rua. Quando ele vê lá no meio dos companheiros de trabalho, Deus sendo ofendido. Então ele evangeliza mais que para salvar o pecador, mas é que para através da salvação o pecador se torne um adorador intencional. Alguém que se deleite no Senhor. Alguém que no deleite em Deus o glorifique. Se alguém que escreve com muita propriedade sobre isso, e eu recomendo a leitura, é John Piper, quando ele escreve aquele livro, né? Alegrem-se os povos. E aí ele usa uma frasezinha assim: por que a missão existe? Alguém sabe a resposta? Quem sabe? Por quê? Porque a adoração não existe. É isso que deve motivar a missão. É não ver Deus adorado. Aí me dá um minutinho mais. Deixa eu contar um testemunho aqui. Irmãos, Brasil, estou aqui no Brasil, nós conhecemos aquele hino, né? Que segurança tenho em Jesus, amém? Pois nele gozo, paz, vida e luz. Aí lá no Chile, em espanhol, nós cantamos que segurança, em espanhol. Aí, em 2015, eu vou lá na Coreia. Conheço a maior igreja presbiteriana do mundo, a igreja presbiteriana de Sarang. E surpreendentemente, num culto que tinha ali aproximadamente 60 mil pessoas, eles começam a cantar: que segurança tenho em Jesus. Aquele pessoal de zóio empuxado lá, com aquela língua estranha que eu não entendia nada, mas eu sabia o mesmo hino, que maravilha. Mas sabe o que mais me impactou? Foi quando em 2017 eu fui lá visitar a nossa plantação no Nepal. Estávamos ali um grupinho pequeno, não era 60 mil não, eram 11 pessoas que haviam abandonado o hinduísmo e salvos em Cristo Jesus, agora cristãos, cantando em nepalês: que segurança tenho em Jesus. Irmãos, eu chorei, eu sou meio mole, viu gente, para isso, eu chorei. Eu falei: cara, que coisa maravilhosa. Sabe o que eu vi nesses ambientes? Aquilo que está lá em Apocalipse 7. Lembra do pecador que se arrepende? O que acontece no céu? A festa, e a festa não é pelo pecador que se arrepende. A festa é pelo Salvador que salva. E aí, lá em Apocalipse 7, temos uma explicação disso. Lá em Apocalipse 7, irmãos, está lá gente de todo povo, tribo, língua e nação, diante do trono e do Cordeiro, dizendo: a Ele pertence a salvação.
Perceberam? Que coisa maravilhosa. A missão ela é motivada pelo desejo de ver ao Deus a quem amamos glorificado. Mas também o amor ao próximo, no desejo de vê-lo glorificando a Deus. Perceberam? É ver a Deus glorificado através daquele que é salvo glorificando. Isso é o que deve motivar a missão. Isso é o que deve me impulsar a sair de onde eu estou e buscar formas e caminhos e meios que se abrem para que o evangelho chegue ao coração do pecador. E não é disputando temas teológicos na internet, irmãos. É dando razão do maravilhoso que é o cristianismo. Principalmente o cristianismo reformado, que responde de forma consistente aos dilemas dos tempos atuais. Mas para isso precisamos nos preparar em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, para Cristo Jesus. Vamos responder a última pergunta no último minuto que o pastor Pedro me deu. O último minuto, vamos lá. Qual a importância de entender esses dois ramos de pensamento? Passa lá para mim. Isso. Irmãos, olha que coisa interessante. Aí depois nós vamos entrar no segundo momento para poder aclarar isso. Nós temos grandes desafios. Primeiro, o ateu. Quem é o ateu? É aquele que não quer Deus. Aquele que rejeita Deus. Nós temos o agnóstico. Quem é o agnóstico? É aquele que ignora, não é o que rejeita, é o que ignora, né? De forma conveniente, é o que ignora. Não, já que não pode ser provado, pode ser até que Deus exista, mas eu prefiro não me meter nisso, porque não tenho consistência para isso, né? É o agnóstico. O pagão, quem que é o pagão? E eu uso o termo pagão dentro de uma linha medieval, né? Toda a religião que é contrária ao cristianismo, tá? O pagão, ou seja, todas as demais religiões, hinduísmo, islamismo, geralmente essas religiões consideram a Deus, mas não de forma absoluta, como a que nós defendemos à luz da Escritura Sagrada, principalmente no mundo hinduísta, tá? O hinduísmo nepalês tem 33 milhões de deuses, aproximadamente. Tem mais gente, aliás, tem mais deuses na religião hinduísta nepalesa que pessoas no próprio Nepal. Tá? Mas vamos lá. O decepcionado. Quem que é o decepcionado? Eu queria ter mais tempo para falar um pouquinho, porque hoje nós vivemos isso. O decepcionado é aquele que, quando você aborda ele para compartilhar da sua fé, ele tem uma decepção histórica, lá no passado, né, contra a igreja. Alguma coisa viveu, alguma coisa sofreu, alguma situação gerou no seu coração esta resistência à igreja, tá? E, portanto, ao seu Deus. Tem o decepcionado, mas tem também o desesperado. Depois eu falo sobre, depois eu mando para vocês aí, os irmãos vão ter esse conhecimento. O desesperado é aquele que vive as diversas situações da vida e questiona. Ele considera Deus, mas ele, numa situação de desespero, questiona a Deus. Tá? Por que o mal acontece? Já viram isso? Tá? E tem o evasivo, aquele que foge de ter que tratar sobre o tema. Considera Deus, mas se evade do tema, considera a realidade de Deus, ok? Nós precisamos saber lidar com cada um deles, porque cada um deles requer de nós uma forma de aproximação, exige de nós recursos para que nós possamos chegar a eles, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre isso no próximo momento. Para que nós possamos desenvolver uma boa evangelização, a primeira coisa que nós precisamos pode passar, devoção. O que é devoção aí? Três coisas básicas na devoção. Quais são? Bíblia, oração e comunhão. Bíblia, oração e comunhão. Ler as Escrituras, falar com Deus, mas estar junto da comunidade da fé, onde Deus trabalha conosco, onde Deus nos ensina, onde Deus nos equipa, onde Deus nos edifica. Mas vamos lá, segunda coisa é observação. Por que observação? Porque nós muitas vezes, irmãos, somos demasiado impulsivos. E por causa desta impulsividade é que muitos, por exemplo, são decepcionados lá no passado. Nós precisamos fazer uma leitura do momento. No próximo momento eu vou tocar nisso, tá?
nós precisamos fazer uma leitura. Como abordar o ateu? Como abordar o agnóstico? Como abordar o pagão? Como abordar o desesperado? Como abordar o decepcionado? Como abordar o evasivo? Para que facilitemos a chegada do evangelho ao seu coração. Ok? Então vamos lá. A terceira coisa é o nosso testemunho. Sem sombra de dúvida. Por quê? Porque lembre-se daquela frase, né? Antes de nos ouvir, eles nos leem. Eles nos veem. Eu vou dar um testemunho depois sobre isso, tá? E por último, compartilhar. Então nós precisamos ser cautelosos, principalmente nos dias atuais, cuidar da nossa devoção, nos preparando, ser sábios observando, tá? Cuidar do nosso testemunho, porque reflete tudo aquilo que nós vamos falar, compartilhar. Então nós devemos tomar em conta essas 4 coisas aqui. Vamos lá? E aí eu queria tratar desses textos, mas eu vou deixar para na parte posterior, e aí eu cumpro com os 5 minutos que me deram. Vamos dar uma pausa então? Vamos tomar um cafezinho e depois a gente volta. Aí eu fecho essa parte e nós passamos para o anúncio daquilo que não pode ser gravado. Alô. Vamos dar continuidade então, irmãos. Meus queridos, os irmãos se lembram que eu parti essa reflexão nossa contando a história de um personagem que foi impactado por um testemunho de vida que eu expressei ainda no meu erro, mas buscando no Senhor restauração. Os irmãos se lembram disso? Esta ação se transformou em um recurso que gerou uma porta aberta para que o evangelho pudesse chegar ao coração desta pessoa, ainda que lá no futuro, de forma inesperada. Uma ação que não foi intencional, com um propósito evangelístico, simplesmente um servo do Senhor que ama o Senhor buscando viver com o Senhor e para a glória do Senhor. Deus vai te usar. Uma vez que você vive em Cristo, com Cristo e para Cristo. Mas isso não anula nossa responsabilidade. Nós terminamos o bloco anterior mostrando aqui algumas situações, ateus, agnósticos, pagãos, desesperados, decepcionados, né, evasivos, e podemos levantar aqui talvez muito mais situações aqui, ou tipos de pessoas. Eu queria contar um episódio que aconteceu hoje, mas eu quero resgatar esse ponto em questão. Eu gostaria de ir na Escritura Sagrada e olhar para um exemplo. Eu tinha outros, mas eu vou me deter aqui no exemplo do apóstolo Paulo, tá? Que também é clássico quando nós falamos sobre apologética, que é Paulo pregando o evangelho no capítulo 13 e Paulo pregando o evangelho no capítulo 17, tá? Um em Antioquia de Pisídia e outro lá em Atenas. Irmãos se lembram desses 2 momentos, um a judeus e outro a gentios. E nos chama muita atenção esses 2 textos aqui, porque nos leva a pensar um pouco sobre essa nossa responsabilidade em cuidar de nossa tarefa apologética para que possamos levar o evangelho ao coração do pecador. Paulo, quando ele se dirige a judeus, obviamente ele tem pessoas que conhecem a Escritura Sagrada e pessoas que têm uma visão distorcida desta verdade. Ele precisa abrir a verdade para poder argumentar com eles e reorganizar as ideias deles à luz do que é a Escritura como um todo. Por isso, lá no capítulo 13, olhem comigo, vou ver aqui só versículo 14, 17, os irmãos observaram os detalhes aí. Quando Paulo está ali, me chama a atenção que ele está primeiro sentado observando um diálogo que está acontecendo numa sinagoga ali em Antioquia de Pisídia. E ali ele está escutando, até que num determinado momento eles dão a oportunidade. Vocês, irmãos, vocês têm alguma coisa para poder dizer, né? E eles começam a argumentar ali, versículo 14 ao 17, olha lá, tá? Diz assim: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante
a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. E observem o versículo 17, irmãos. Paulo se levanta, faz um sinal com a mão de silêncio e diz assim: varões israelitas, e vós outros que também, o que está escrito ali? Temeis a Deus. Percebam que Paulo não se levanta e fala: vocês estão tudo errado. A perspectiva hermenêutica que vocês têm da Escritura Sagrada está equivocada. Mas não, Paulo, com mansidão, não foi isso que nós vimos lá em 1 de Pedro? Com prudência, ele se levanta e ele chama essas pessoas de pessoas que têm um temor para com Deus. Ou seja, o diálogo que ele inicia com eles não é um diálogo de confrontação agressiva. Pelo contrário, olha, vocês são pessoas que temem a Deus como nós. Então ouvi. Aí ele começa: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Então percebam, os irmãos, que a abordagem que o apóstolo Paulo faz é, primeiro, uma abordagem considerando aquelas pessoas e chamando a atenção delas em direção a Deus. Mas olhando para a mesma escritura que eles leem, sem entrar num processo agressivo como aquele de defesa aguerrida. Não, eles simplesmente chamam essas pessoas a olhar para as escrituras que eles conhecem e refletir sobre o que ele vai dizer agora, uma perspectiva distinta àquelas que eles têm, aquela que ele tem como alguém que também estuda as escrituras sagradas. E é interessante porque ele está mostrando uma perspectiva dele, que é a perspectiva correta, claro, mas na expectativa de que ao terminar a sua exposição, eles possam se deter a pensar: será que Paulo não estaria correto no que ele está dizendo? Quando nós chegamos no final, nós vamos ver que eles pedem a Paulo para voltar na semana seguinte. Vamos continuar com esse tema, vamos conversar mais sobre este tema. O que Paulo está fazendo? Está construindo pontes para poder facilitar com que o evangelho chegue ao coração dessas pessoas. Mas olha como é diferente a abordagem de Paulo lá no capítulo 17, junto aos atenienses, ainda que o coração dele talvez estivesse como bom reformado, que resiste às más doutrinas de outra perspectiva, né? Ele entra em Atenas, ele se topa ali com um ambiente completamente pagão, um panteão de deuses espalhados pela cidade. O texto vai nos dizer que que o espírito de Paulo, ele se revoltava em face dessa idolatria. Paulo vai então até as sinagogas e começa a ensinar. O texto não se preocupa em nos mostrar como foi esse diálogo de Paulo nas sinagogas, mas nos mostra como foi com os atenienses, uma vez que ele é levado ao Areópago para poder argumentar sobre aquelas coisas que ele estava ensinando. E mesmo em face da revolta que ele levava no coração, lá no versículo 22, olha lá, nos diz: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses. Estão percebendo aqui, irmãos? Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Beleza, vocês são pessoas de fé, pessoas que creem em alguma coisa, isso é muito bom. Paulo não chegou ali para poder confrontar a idolatria deles, para poder dizer: vocês estão em pecado, se vocês não se arrependem, vocês vão ao inferno. Houve uma época onde a evangelização se desenvolvia nessa perspectiva, não é verdade? Quando você volta lá nos grandes movimentos de evangelização em massa, havia um discurso quase que ameaçador: você vai para o inferno se você não se arrepender. Quando na verdade, ao olharmos para Cristo Jesus, e eu não vou usar aqui os modelos de Cristo que eu queria mostrar também, mas em razão do tempo, você percebe doçura, à exceção daquilo que ele faz com algumas situações junto aos fariseus, e aí é outro tema. Mas Jesus, ele traz uma mensagem de arrependimento, mas num tom doce, com ar de graça,
como alguém que está trazendo uma oportunidade, uma possibilidade, de forma que as portas vão se abrindo para que a verdade chegue ao coração dessas pessoas. Só vou dar um exemplo aqui. Os irmãos se lembram da mulher samaritana? Eu tenho um sermão que eu tenho pregado nesse texto, e para mim esse texto é fascinante. Jesus vai ao encontro da mulher samaritana, e ele o faz intencionalmente. Quando ele chega na mulher samaritana, ele não se senta com ela para dizer: você traz um problema sério no teu coração, querida, volte-se para mim. Não, o que Jesus faz? Pede água. Dá-me água. Jesus sabe que aquele pedido é estratégico, porque ele é samaritana, ele é judeu, e talvez ela tenha reconhecido nele um rabino pela sua abordagem. Ela se surpreende daquele pedido: mas como sendo tu judeu me pedes a mim? E ele então fala: olha, querida, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria e ele te daria água viva. E ali se inicia um diálogo extraordinário, onde em nenhum momento Jesus olha para ela e fala: mas está difícil, hein? Você não está entendendo é nada, né? Aí Jesus diz assim: vai buscar o teu marido. E ali Jesus toca no profundo do coração dela, mas de forma doce. Tanto que você percebe que nesse diálogo, ela começa a olhar para Jesus de uma forma distinta. E começa a entrar numa conversa mais profunda sobre o Messias, sobre a adoração. Perceberam? E o que ela estava vivendo era imoral. Jesus olha para ela e fala assim: querida, olha, eu te conheço. Você já teve 5 maridos, mas o que está agora contigo não é teu marido. Você entendeu da água viva lá? Se você me pedir, eu te darei. Conheço teu coração, filha. Eu conheço teu coração. Apologética, para que o evangelho chegue ao coração. Então Paulo, aqui aos atenienses, ele não abre a Bíblia. Como viam os atenienses aos judeus? Como os filósofos, eles olhavam para aquilo que os judeus faziam. Paulo simplesmente fala: olha, vocês são religiosos. E eu passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: o Deus desconhecido. Deixa eu falar para vocês desse Deus. Em nenhum momento Paulo fala assim: os deuses que vocês estão seguindo vai levar vocês para o inferno. Se vocês não se arrependerem, porque a Bíblia está dizendo que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Não, deixa eu falar sobre esse Deus desconhecido. Ele não abre a Bíblia, mas usa as verdades bíblicas, inclusive conectando-os dentro do seu próprio ambiente. Porque quando você avança, ele fala assim: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Vale a pena ouvir esse homem, porque ele conhece a nossa realidade, ele conhece os nossos poetas, ele os cita, ele está nos explicando quem é esse Deus, e ele o faz sem acusar, sem apontar a idolatria deles. Pelo contrário, está vendo? Esse Deus aqui não depende de que um carregue. Isso é distinto. Olhem para ele atentamente. O que vai acontecer depois está nas mãos do Senhor. É importante que nós nos dediquemos na devoção para que recebamos o poder do Espírito, o discernimento do Espírito, para que nós possamos proceder no processo de evangelização. Mas devemos ser observadores. Nós somos muito afoitos na evangelização. Procure escutar, procure observar, procure ver as portas pelas quais você pode entrar para abrir o caminho para que o evangelho chegue ao coração. Mas de forma a olhar para esta pessoa sob a perspectiva de Deus, porque é para Ele que você está fazendo. O desejo é vê-lo glorificado, mas sendo glorificado através desses que estão recebendo a mensagem de salvação. Então, irmãos, algumas lições aqui. Eu tenho que ter firme as minhas convicções. Pode passar aí.
isto. Preciso saber responder as coisas básicas sobre, principalmente, quem é Jesus, por que eu necessito, como Cristo mudou a minha vida, como é a minha vida agora e quais são as minhas perspectivas para o futuro agora em Cristo Jesus. Você consegue responder a cada uma dessas perguntas? Você conseguiria transmitir isso para outra pessoa? Coisas básicas, elementares e essenciais para a transmissão do Evangelho. Para isso eu preciso ser um ouvinte atento e compassivo. Preciso aprender a fazer perguntas de reflexão. Ok? Então, em conclusão, R.C. Sproul, ele põe aqui uma relação entre essas duas coisas, evangelização e apologética. Ele fala: nossa preparação é para que estejamos prontos para dar uma defesa e uma razão para a esperança que está em nós. Se nosso vizinho diz: eu percebo que você é um cristão, no que você acredita, você está pronto para explicar não somente em que você acredita, mas também o porquê de você acreditar nisso? Alguns cristãos dizem àqueles que os inquirem que nós simplesmente damos um salto de fé sem nos preocuparmos com a credibilidade ou o caráter racional das afirmações de verdade da Bíblia, mas essa resposta vai contra o ensino desse texto, que é o de 1 Pedro 3 lá, né? O único salto de fé que nós teremos é das trevas para a luz, porque a nossa fé sim tem fundamentos sólidos e concretos. E podemos arrazoar, podemos apresentar, né? Ele ainda diz: somos chamados a pensar de acordo com a palavra de Deus, buscar a mente de Cristo e ao entendimento das coisas estabelecidas na Escritura Sagrada, para que nós possamos dar razão da esperança que é em nós. Então, fecho aqui com isso nesse ponto. Seja um servo, pode passar, obediente. Por que obediente? Pregue a palavra. Você precisa pregar. Seja um discípulo preparado, caminhe com Jesus, para aprender com Ele, para se preparar. Seja um instrumento dependente. Por mais estratégias, por mais recursos, por mais preparação que você tem, você depende da ação do Espírito Santo. Nenhuma dessas coisas vão servir se o Senhor não está contigo. Porque um pode plantar, outro pode regar, mas quem traz o resultado é Deus, né? Seja um próximo observador. Observe as pessoas, irmãos. Observe como elas pensam. Observem como elas falam. Observem como elas andam. Observem como elas reagem às situações. Porque você vai encontrar ali caminhos para poder ajudá-la a ir a Cristo Jesus. É importante que você seja um próximo que observa. Seja um evangelista intencional. Deixa eu dar uma palhinha nesse ponto aqui. Quando nós falamos sobre intencionalidade, eu perguntei aqui: qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Aí eu pergunto: na última semana, a quantos você compartilhou o evangelho? Aí você vai dizer assim: mas pastor, eu tenho tanta coisa essa semana. Aí tá bom, vamos estender esse tempo. No último mês, a quantas pessoas você compartilhou que Jesus é o melhor do melhor? Mas o mês foi turbulento, eu fiquei internado. Aí eu falo assim, então, no último ano, quantas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir de Jesus através da sua vida? Sabe por que não aconteceu? Talvez não tenha acontecido, porque faltou intenção. Deus te colocou onde você está, porque ali Ele quer você como instrumento. Não espera o missionário vir lá da China, dos Estados Unidos, sei lá, de Canadá, para pregar para aquela pessoa que está na sua frente, não, porque aquela pessoa está na sua frente para que você possa mostrar a ela o maravilhoso que é Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que considerar essas coisas: ser um servo obediente, discípulo preparado, instrumento dependente, um próximo observador e um evangelista intencional. Ore pelas pessoas, de forma específica. O João, a Maria, dá nomes, pessoas que estão no seu alcance. E agora arme estratégias, observe essas pessoas, busque pontos de contato para compartilhar o evangelho a elas. Veja qual o melhor caminho para que elas conheçam o maravilhoso que é Cristo.
Seja uma presença prudente, cuidado, para não ser uma figura ameaçadora, uma figura que traz decepção ao apresentar o Evangelho. E eu não estou falando aqui de falhar não, irmãos. É de tentar mostrar um Jesus maravilhoso e terminar mostrando um Jesus que gera angústia no coração da pessoa. Cuidado, tá? Seja um profeta ousado. Então, coisas que eu quero deixar. Deixa eu dar aqui 3 exemplos de abordagem e depois nós vamos para o outro ponto lá. Mais que nunca hoje, o mundo precisa da teologia reformada. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de muitos questionamentos. Surgiram temas aí, ideologia do gênero, aborto, né, e tantas outras coisas novas, e nós precisamos dar uma resposta, mas de forma compassiva a esses dilemas. Nós vivemos um secularismo que está em decadência. O materialismo, o hedonismo, o imediatismo, essas coisas, elas já estão começando a frustrar esta nossa geração. E a geração em que vivemos está se dando conta disso. Por quê? Porque, irmãos, em toda a história nunca se ouviu falar tanto sobre problemas psíquicos, principalmente depressão. Nunca na história da humanidade houve tantos suicídios como os que têm ocorrido nos dias atuais. Porque as pessoas estão frustradas com aquela proposta de que se você tem, você será feliz. Estão percebendo? Então, as pessoas precisam de respostas. Nunca se tratou de forma tão profunda, nunca se tratou de forma tão específica de aconselhamento bíblico como nos dias atuais. Por quê? Porque existe uma necessidade crescente. Porque a Escritura Sagrada tem as respostas a esses dilemas da vida humana. E cada vez mais pessoas têm recorrido a este recurso. Mas sempre quando a igreja não é um elemento que expele, senão que atrai. Eu preguei numa igreja lá em Brasília, há umas semanas atrás, e na igreja, irmão, surpreendentemente, existe uma equipe de aconselhamento bíblico, parece um consultório. Todos os dias eles estão ali atendendo a mais de 300 pessoas, que estão indo em busca de respostas. Você chega lá, tem lá 5 salas de conselheiros bíblicos e eles estão atendendo manhã, tarde e noite em dias específicos da semana. E as pessoas que estão buscando não são cristãs. As pessoas que estão buscando estão indo porque estão entendendo que já não estão encontrando respostas no mundo. E quem tem essa resposta é a igreja. Mas precisamos ter respostas consistentes. Precisamos ter respostas que mostram fundamentos sólidos. Mas precisamos aprender a dar razão da esperança que há em nós. Então, vamos lá a uns exemplos. Quando eu fui a primeira vez no Nepal, como que você prega para um nepalês, hein? Você não fala o idioma dele. Você não entende bem a cultura dele. Como o nepalês recebe a mensagem? Eu preguei Isaías 6. Um sermão de 15 minutos que foi traduzido do português para o inglês, e um jovem pegou do inglês, traduziu em inglês, e o nosso plantador pôs em nepalês. Então foram 3 sermões em 3 idiomas para aquele grupo que estava ali. 2 pessoas hinduístas, naquele dia, pela graça divina, aceitaram participar naquele encontro, e eles o foram por curiosidade, porque estavam estrangeiros ali. O que esses estrangeiros estão fazendo? E eu preguei Isaías capítulo 6. Mas antes de pregar, claro, eu tinha que perguntar como eu prego para eles. Eu vou pregar naquela estrutura homilética que nós usamos lá no Brasil. E eu descobri então que no Nepal você tem uma língua geral que poucos sabem, mas cada casta e etnia tem idiomas próprios. E muitos deles têm da sua própria etnia e não sabem o idioma geral. Sem contar que algumas delas não têm nem grafia. Então, como eles aprendem? Através de transmissão oral, principalmente pelo recurso da história. Ao pregar em 15 minutos, contei aquela história do encontro de Isaías, com a visão de Isaías, né, com o Senhor sentado no trono. Mas não preguei no modelo que nós pregamos. Eu contei uma história, mostrando, está aqui na Bíblia.
Surpreendentemente, as 2 pessoas hinduístas que estavam nesse dia se converteram e hoje são braço direito do Akash Magar, que é o nosso plantador. Braço direito dele. Estão lá trabalhando lá. Foi tão precioso no momento em que terminamos ali, houve aquele tempo ali com eles, e de orar, aí tem todo um ritual, né? A gente ajoelha ali, aí ele me pede para poder falar umas palavras, aquela pessoa da Bíblia, e orar por ela, colocar as mãos e tal, e no momento que eu estava orando, esta mulher começou a tirar aquelas coisas do hinduísmo do rosto, e chorava compulsivamente, e nós chorávamos com ela, porque aquele momento era glorioso, mas eu precisava comunicar a verdade daquele, na perspectiva que eles pudessem entender, eu precisava fazer uma leitura, ser um observador. Se eu não tinha o tempo para poder estar ali observando, eu pergunto a quem já tem uma perspectiva de como eu poderia fazê-lo. Nós agora estivemos lá e eu observei um pregador que esteve e não fez esta leitura. E o pregador pregou para um grupo maior de uma igrejinha que a gente foi visitar lá. E o pregador pregou e o pessoal viajando e tal, e não atentos ao sermão. Mas chegou um momento do sermão onde ele começou a contar a história de um sobrinho que um dia foi com eles na praia e se perdeu no meio da multidão. Quando ele começou a contar a história do sobrinho, aquele povo que estava voando para lá e para cá, de repente pararam e vamos escutar. Por quê? Porque foi um recurso que facilitou com que o evangelho pudesse chegar ao seu coração. Então nós precisamos fazer esse tipo de leitura. Deixa eu me contar 2 exemplos no Chile, tá? Eu fui muito afoito quando eu cheguei no Chile. Eu tenho que ir para lá para poder, né, replantar uma igreja. O que é que o brasileiro faz? Folheto, né? Livro, convida para ir para a igreja, aquela coisa toda. E o primeiro lugar que eu encontrei como possibilidade de evangelização foi o colégio dos meninos, porque lá a cultura chilena, os pais dos alunos se reúnem, é um grupo, uma pequena sociedade. E aí eu falei, aqui está a minha cartada, é aqui que eu vou entrar. Mas o erro que eu cometi foi não ter feito a leitura da cultura. E comecei a bombardeá-los com tudo que... Vamos fazer programação na igreja para levar esse pessoal, e vamos entregar folheto, vamos fazer aquilo. E eu percebi que em pouco tempo eles me isolaram do grupo. E eu fiquei frustrado com aquilo. O que eu preciso fazer para chegar ao coração desse pessoal? E eu peguei e recuei, falei assim, vou observar. E eu voltei a buscar uma reinserção naquele grupo. Irmãos, levou quase 2 anos para que eles nos convidassem para um aniversário, onde nós estivemos ali, e justo no meio do aniversário que eu não queria, surge um tema religioso e me perguntam sobre isso, porque alguém lá lembrou que eu era pastor. E agora, o que eu falo? E a pergunta era capciosa, e eu precisava de mais elementos para poder responder sem causar dano. Mas quando eu comecei a dar resposta, me precipitei mais uma vez. Começaram a sair da sala, porque ali assim, os meninos vão brincar lá fora, os pais vão tomar um chazinho em torno da mesa. Saíram, mais um tempo durou. Até que um casal ateu, um dia vai à nossa casa. Nós mudamos para um condomínio lá, uma região de condomínios, mudamos para um condomínio novo e fomos para o condomínio desse casal. 2 anos mais se passaram. E um dia, uma personagem chamada Solange bate a minha porta. Nós nos vimos na rua e só... Bem frio mesmo, porque é assim. E um dia foi à minha casa, bateu na porta. Quando a vi na porta, me surpreendi. Olá, Solange, tudo bem? Tudo bem, Isma? Eu quis vir aqui para conversar contigo. Estou vivendo uma situação. Ela levava um vazio no coração. Estava desesperada com temor à morte. Mas o problema não era a morte dela. Era o que passaria com o filho dela. E eu virei para ela e disse, querida, você sabe quem eu sou. Você sabe no que eu creio. Tudo o que creio tem uma fonte, que é a Bíblia. Tudo que eu te disser está lá naquele livro que você não crê que seja um livro de Deus. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas eu preciso de uma resposta. Eu falei, eu não vou te dar resposta se você não conhece esse livro primeiro. Para que você entenda de onde vêm as razões que eu te darei. Mas eu não gosto de... Bíblia é um livro muito complexo, é um livro antigo, e eu não gosto de igreja. As igrejas são, me perdoe, mas são isso e aquilo, e papapá e papapá.
Eu falei, mas é a única forma de eu poder te dar uma resposta sólida e concreta. Mas o que nós fazemos? Vamos estudar a Bíblia juntos. Que tal? Mas eu não quero saber de igreja. Não se preocupe. Vamos estudar as Escrituras Sagradas. E ela aceitou. Você vai fazer isso para mim? Vou. Toda semana, uma vez por semana, vamos nos reunir 1 hora. Você vem na minha casa, tomamos um chazinho, um cafezinho e vamos estudar as Escrituras Sagradas. Fiz esse trabalho por 8 meses com Solange. E ela, à medida que foi conhecendo as Escrituras, foi se encantando com aquelas verdades. Desenhei um material pensando em ateus e agnósticos. Esse material foi usado para alcançar muitas outras vidas. Porque eu comecei a perceber que com o ateu no Chile, você fala assim, olha, compartilhando as boas novas. Deus é santo, você é um pecador, você precisa de Jesus. E se você não tem a Cristo, você vai para o inferno. Primeiro que eu não creio em Deus. Se eu não creio em Deus, quem é que vai me medir e vai dizer que eu sou pecador ou não? Quem é Jesus? Um homem que passou pela história? A vida termina na morte. Matou, já não tem para onde. Então, por isso eu entendi que a forma de chegar lá ao ateu é primeiro estabelecer um relacionamento com ele. Estar com ele. Até o momento em que ele, claro, mas ser estratégico, uma família de frente à nossa casa lá, papo vai, papo vem, conversinha de praça, papapá, um dia nos chamou para um café da tarde na sua casa. E isso na cultura chilena agora eu confio em você. E aí depois eu falei, agora que eu vim na tua casa, eu quero que você vá na minha casa tomar um cafezinho lá, um chazinho, coisa de brasileiro. Como esse era um universitário, uma pessoa formada e tudo, eu falei, eu preciso mostrar que nós não somos pessoas sem fundamento. Eu quero provocar um diálogo na área de Cristo, no Evangelho. Na sala de tomar café, eu coloquei a minha biblioteca. E aí eles estavam ali tomando café com a gente, olhando para aquelas estantes de livros, né? Mas aqui, você é pastor, né? Esse monte de livro, filosofia, psicologia, sociologia, ciência, a origem das coisas. E sim, nós estudamos para poder dar razão daquilo em que cremos. E aquilo em que cremos não anula essas coisas. Agora a gente precisa entendê-las à luz da nossa fonte de convicção, que é a Bíblia. Mas a Bíblia trata dessas coisas? Sim, trata. Vamos estudar a Bíblia juntos. E aí topa. Agora, se eu entro compartilhando boas novas, ele já me fecha no primeiro momento. Existe um livro que eu vou recomendar, que é de Randy Newman. E ele escreveu esse livro justamente em razão das frustrações que ele teve quando ele desenvolveu evangelização com pessoas, utilizando aquele método das 4 leis espirituais, evangelismo explosivo. Eu ensinei evangelismo explosivo nos primeiros meses no Chile, a comunidade que estava renascendo. Os próprios irmãos disseram, pastor, esse aqui não serve aqui. Se eu falo com um amigo, um companheiro de trabalho sobre essas coisas, eles vão matar, fechar no princípio. E ele então escreveu esse livro onde ele nos dá aí recursos para que nós possamos abordar as pessoas pensando na situação do nosso momento, da nossa realidade. Voltamos na Solange. Solange, um dia, depois de fazer um panorama da Escritura Sagrada, tocamos no tema igreja. Mas aí ela já tinha o seu coração cativo em Cristo Jesus. Solange, um dia, perguntou se ela tinha que realmente a igreja. Eu mostrei um texto. Solange passou um tempo sem responder a isso, depois me perguntou pela nossa igreja. Foi uma vez na nossa igreja sozinha, sem levar o marido e o filho, porque a cultura chilena é matriarcal. Quando ela vai, conhece e tal, termina o culto, bem Solange, bem, vai embora. Outra semana ela aparece sem avisar com o marido e o filho. Eles começam a frequentar a igreja, mas ele ainda resistente, vai para acompanhar a esposa. Até que começamos, aí lá tem um processo discipulado longo, viu irmãos? Não é uma coisinha assim de 3 meses não. E aí fomos para o catecúmenos. Quando fomos fazer o catecúmenos com ela, que nós chamamos lá de pré-membresia, ele perguntou se podia fazer. Começou a fazer. E à medida que foi avançando na pré-membresia, ele pediu Osvaldo. Eu brinco com ele, né? Osvaldo, Osvaldinho. Ele encantou isso. E aí ele começou a fazer e ele, um dia, no catecúmenos, me disse assim, Egimar,
você poderia fazer comigo aquilo que você fez com Solange? Só para eu entender as coisas melhor. Oswaldo hoje é líder do grupo pequeno que eu deixei lá formado dentro da minha casa. Um homem que não acreditava em Deus, que não acreditava nas Escrituras, um militar jubilado, aposentado, reformado, resistente, e hoje está lá, tocando no louvor da igreja, líder do grupo pequeno, tomado pelo poder do Evangelho. Eu vi o Oswaldo um dia chorando compulsivamente numa reunião de oração lá na igreja, ali eu vi que algo especial estava acontecendo na vida dele. Muitas pessoas ali conheceram a Cristo Jesus, mas eu precisava entender como chegar a ela sem ser agressivo, sem levantar obstáculos, pelo contrário, derrubá-los, para que eles pudessem chegar a Cristo. Esse material, irmãos, ele é um recurso para a gente poder apresentar a Bíblia e mostrar para os ateus que a Bíblia é um livro sério. E já ali no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, você já cativa o coração do ateu. Quando você faz um estudo pensando em como chegar a ele. Porque ali você olha a criação, né? Capítulo 1, depois de forma específica do homem e da mulher, e você faz uma análise daqueles textos, linkando com pensamentos científicos do nosso tempo que não estão contra isso. E aí ele começa a ver que a Bíblia é um livro mais sério do que o que ele pensa. E conta o último testemunho aqui. Um jovem chamado Ian, lá na nossa região do Vale de Lonqueno, os pais doutrinam os filhos para serem ateus. Chile é um país onde se quer que os filhos progressem, porque o país depende de que eles alcancem o máximo para que esse país continue sendo o grande país que é. Eles têm um orgulho de ser o que são. Então, o que acontece? Um dia, um dos jovens da nossa igreja me liga: pastor, tem um amigo de infância, estudamos juntos na universidade, esse homem conhece tudo que o senhor puder pensar de filosofia. E ele é de família ateia, e ele é um ateu, e eu não tenho como argumentar com ele, só podia fazer um negócio para nós. Eu falei: o que é? Vamos, um dia que ele estiver na minha casa, o senhor me convida para ir tomar um café, lá a gente vai para as cafeterias, e a gente senta, e o senhor tenta encontrar uma forma de chegar. Eu falei: vamos. O dia que ele foi na casa dele, me ligou, e eu então convidei para um café, fomos os três. O rapaz muito inteligente, sentado ali, tomando um café, e eu tentando cavar um jeito de chegar e iniciar uma conversa sem ser duro, sem levantar barreiras. E então, nessa conversa, ele olhou para mim e falou assim: eu entendo o que está passando aqui. Eu disse: o que está passando? O senhor é pastor, né? Sim, sou pastor. Ele falou assim: isso aqui foi armado para o senhor poder conversar comigo, não é verdade? Eu falei assim: é um momento agradável. Mas eu não quero conversar sobre aquilo que você escreve, porque eu não creio em nada disso. E esse jovem começa a argumentar, desconstruindo as escrituras sagradas, e levanta nome de filósofo para lá, filósofo para cá, e mostra as ideias deles em relação à escritura sagrada. E eu: Senhor, como que eu saio dessa? Tenha misericórdia, eu preciso chegar no coração desse jovem. Depois de tanto falar, eu olhei para ele e me surgiu um insight. Eu falei: Ian, você é um jovem de fé como eu. Você é tão crente como eu. E ele se assustou e falou: por quê? Eu tenho certeza que uma coisa não aconteceu contigo, mas eu vou te perguntar: você já leu a Bíblia alguma vez? Ele disse: não. Você crê que as pessoas que fizeram toda essa desconstrução na qual você crê, eles leram realmente a Escritura para fazer toda esta argumentação que você usa agora para poder desconstruir a Escritura? Eu creio. Percebe? Você é homem de fé. Você já testou se realmente eles fizeram esse trabalho? Porque para você estar seguro que realmente o que eles estão dizendo é o que é, você precisa ler as Escrituras Sagradas. Então você dá um passo de fé, você confia que eles o fizeram. Assim como eu. Então ambos somos homens de fé. E naquele ponto ele engoliu seco e falou: o senhor tem um ponto. Então eu quero fazer um desafio para você. Deixe de ser um homem religioso. Deixe de ser um homem de crenças. Deixe de ser um homem de fé. Leia a Escritura para você atestar se realmente o que eles dizem é verdade ou não. Plop. Ele riu sutilmente. Eu vou pensar nesta possibilidade. Eu creio que ele nunca leu a Bíblia, mas se estabeleceu um laço de relacionamento entre eu e ele.
E eu comecei a enviar coisas para ele. Ele carinhosamente dizia: muito obrigado, pastor. Esse jovem tentou suicídio 3 vezes. 3 vezes. Na terceira vez, o desespero familiar, ele desaparece. Ele é encontrado. E ao invés de ir para casa, vai para casa da família, da igreja. Na madrugada me ligam e falam: pastor, ele quer que o senhor ore por ele. Ele diz que não crê. Mas algo de bom deve ter nisso. Tudo bem, orei por ele. E de vento em pouco estou enviando coisas para ele, para que ele possa então receber o evangelho. Mas se criou um laço. Irmãos, isso é ser um observador, sensível à realidade das pessoas, compassivo para com elas, para que nós possamos derrubar as barreiras a fim de que o evangelho chegue aos seus corações. Não sejamos impulsivos. Vamos lá, eu quero indicar esses livros, pode ir rapidamente aí. Mostrar. O primeiro é de Lee Strobel. Lee Strobel é um ex-ateu que se converteu ao cristianismo. Você pode ver o filme dele, tá? Existe um filme na HBO. O tema do filme é o mesmo do livro, Em Defesa de Cristo. Vale a pena ler, principalmente se você é universitário. Tem esse livro. Sim? Você queria falar? 2 minutos? Verdade? Rapaz, moço, minha mulher não me avisou. Ela é culpada. Esse livro também vale a pena ler. Eu li com Juan, meu filho, Mais que um Carpinteiro. Esse livro é extraordinário, fala sobre os estudos que fez Josh McDowell com seu filho e nos trazem argumentos para responder a alguns temas da nossa atualidade, principalmente no campo universitário. Pode passar. Para apologética, eu sugiro esses 2 livros. Um foi indicado pelo reverendo Pedro. Eu li esse livro, excelente, fantástico, eu não conhecia, de Michael Green e Alistair McGrath. Eu usei algumas coisas dele. E esse livro também vale a pena ler, irmãos, de Randy Newman, que trata sobre evangelização e apologética por meio de perguntas. Ele dá muitos tips aí sobre como abordar as pessoas, derrubando as barreiras para que o evangelho chegue aos seus corações. Então, indicação aí desses livros, ok? Do Nepal também. Que Deus abençoe. Meu desejo é que cada membro desta igreja possa entender que você é um apologeta, mas você precisa dedicar sua vida em devoção ao Senhor, olhando para o mundo com o desejo de ver a Deus glorificado no mundo. Para isso você precisa ser um observador. Olhe para as pessoas intencionalmente. Dê um bom testemunho, porque o seu testemunho é um recurso apologético. Mas não deixe de falar, porque devemos dar razão da esperança que há em nós. Nos envolvamos com esse movimento, não só aqui, onde Deus nos colocou, mas onde Deus nos tem chamado entre as nações. Porque as nações gritam desesperadamente, mas só o cristianismo tem a resposta a esse grito. Só a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.